Em outubro de 1889, na localidade do Cerro Partido, que hoje faz parte do município de Herval, na zona sul do estado do Rio Grande do Sul, a gente vai ter a descoberta casual de vários objetos de valor nessa localidade, até de certa importância arqueológica, sim. É o que a gente pode chamar de um pequeno tesouro, tá? E induz que aquilo que foi achado ali naquela região foi colocado com algum propósito de esconder, não era alguma coisa deixada para trás, tá? Hoje, então, eu trago para vocês a história do Tesouro do Cerro Partido. Naquela ocasião, em outubro de 1889, e as minhas fontes, eu já antecipo que são o Jornal Correio Mercantil de Pelotas e a Federação de Porto Alegre, naquela ocasião, no campo de criação do capitão Justiniano Freitas, dois sobrinhos dele, tá, pediram autorização para tomar banho numa cachoeira que existe ali, um córrego, alguma coisa assim. E o nome desses dois sobrinhos do capitão Justiniano Freitas eram Vespasiano Luiz de Freitas e Bento Júlio de Freitas. Esses dois jovens, esses dois rapazes já moços, foram lá para curtir o dia. Talvez tivessem calor na ocasião, já era outubro, já era primavera. E se dirigiram a essa cachoeira. Esses dois rapazes, na medida que eles chegaram até essa cascata, essa cachoeira que havia ali, eles tinham a intenção de aproveitar a vista ali, se acomodar melhor, talvez para tomar banho ou pescar, alguma coisa assim. E aí havia muitas pedras em torno dessa cachoeira e eles mexeram em algumas dessas pedras, mas não com o sentido de procurar qualquer coisa, eles só estavam tentando se ajeitar. Só que um deles, na medida que mexe em uma das pedras com certo esforço, ele observa que junto ao solo, abaixo da pedra, existia uma espécie de panela de barro, uma espécie de botija de barro. Eles se dão conta que essa panela de barro ela está relativamente lacrada, tá? E relativamente enterrada no solo. Eles tentam com alguns objetos ali primitivos, pedras, paus, tentar escavar em volta, mas eles não conseguem ter sucesso em relação a isso. Então o que eles fazem? Há um roceiro, um agricultor próximo ali, que é o senhor Amaro Tito da Silveira, e eles vão até a casa do senhor Amaro Tito da Silveira com o sentido de conseguir paz para escavar o que eles tinham achado. O senhor Amaro Tito da Silveira vai junto com eles e presta ajuda também para poder escavar a panela de barro e ver qual era a real dimensão dela, né, com o sentido de retirar aquela panela de barro dali. Após eles conseguirem tirar a panela de barro do local ao qual eles encontraram, eles conseguem abrir essa panela de barro e eles vão encontrar algumas moedas de prata dentro dessa panela de barro. E encontram também dois pequenos santos católicos revestidos de prata e dois santos católicos um pouco maiores também revestidos de prata. Então foi isso que eles encontraram dentro dessa panela de barro, tá? Se procura saber na região se aquilo ali pertence a alguém. Isso até é surpreendente para a época, a gente está falando de século XIX. Mas na mesma medida que eles tiveram a inocência de perguntar de quem era, né? Ninguém se considerou dono daquilo ali, né? Poderia ter algum esperto, algum vivaldino que dissesse não é meu, mas a época era século XIX, as coisas eram outras. Ninguém disse que era seu, tá? Em função disso, eles vão ter uma reação mais inesperada ainda. Em razão de ninguém se acusar como dono daqueles objetos de prata, né? Os quatro santos católicos, dois de prata menores e dois um pouco maiores, e mais as moedas de prata, eles acabam levando para a estação do Cerro Chato, que naquela época, em 1889, a estação do Cerro Chato, ela, além de
funcionar como estação ferroviária, ela era utilizada também como repartição administrativa. E aí é reportado essa descoberta à mesa de rendas provinciais em Pelotas, tá? Depois não se tem muito mais notícia a respeito desse achado. O que se sabe é que a mesa de rendas provinciais ela toma ciência desse achado, desses objetos em prata, né, que deveriam ter um valor considerável, e acaba acontecendo que isso vai repassado depois para as autoridades. Essa, então, é a história do tesouro do Cerro Partido. Uma outra descoberta de um tesouro aqui na região, eu já tinha falado anteriormente sobre o tesouro do Falkstrup, que foi no Passo dos Baios, em São Lourenço do Sul, e agora tem essa ocorrência aí no Cerro Partido, em Herval, tá? Tem muita importância arqueológica também, dá para induzir que aqui antes mesmo, talvez da colonização portuguesa, que começa lá por volta de 1750, andou gente aqui, não sei, eu não me arrisco a dizer jesuítas, não sei, mas tanto no Passo dos Baios quanto no Cerro das Partido dá para entender que andava gente aqui. Índio não ia fazer isso, eu digo, não o índio selvagem, né? Mas já era, se fosse índio ou se fosse branco português, já era aculturado para saber o valor dessas peças.